Vamos acalmar os ânimos. A gente fica tudo empolgado, vendo pessoas que a gente viu muito tempo, para a gente dar início ao nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos à Casa de Baiba Júnior. Vocês estão participando do nosso 71 anos de existência da casa. E sempre na linha, sempre seguindo Kardec, que é muito importante. Essa casa aqui, ela cumpre as 3 funções da doutrina. Filosofia, a ciência e a religião. Desde quando fundou, ela tem essas 3. E a caridade aqui é o nosso norte, graças a Deus. Aqui tem uma obra do Deus que atende os crianças carentes, tem a distribuição de bolsas, algumas coisas que as pessoas procuram. Os mais carentes, que carentes todos nós somos, né, gente? Quem não precisa de ajuda, né? Mas a ajuda melhor que o Espiritismo dá para nós é a forma de como a gente viver a vida, vivenciar bem a vida e entender por que nós estamos aqui. Porque uma vez que nós conseguimos entender isso, a gente não adoece mais. Nada nos atormenta. Como diz Allan Kardec, fé inabalável só é que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Aconteça o que acontecer, Deus é nosso norte, Jesus é nosso guia. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início ao nosso trabalho, fazer a prece, nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoe, Pai, a todos nós. Abençoe a nossa reunião, abençoe o nosso orador, o nosso Pedro Camilo, para que ele possa ter o verbo fácil, tranquilo e sereno. Que nós possamos vibrar em harmonia, para que possamos sair daqui levando uma bagagem do Evangelho mais um pouquinho, enriquecendo o Evangelho em nós. Abençoe esta caravana, que há mais de 20 anos percorre a nossa região, trazendo energias, trazendo alegria, trazendo vida. Obrigado, Deus, por tudo. Que assim seja. Gente, eu não vou falar do Pedro Camilo, porque todo mundo já conhece. Eu vou falar um pouquinho do Hélio, vou deixar que o Hélio fale do Pedro Camilo. Pedro Camilo vem todo dia aqui, a gente está acostumado com ele, quase não vem. Né? É interessante que o Hélio hoje falou lá em Madalena sobre a unificação. O que eu vou explicar muito rápido para a gente. E eu estava pensando em falar isso aqui, então a gente está bem antenado, né? A unificação, porque o Estado do Rio era o Estado do Rio e o Estado da Guanabara. Aí tinha a FERJ e tinha o USERJ. A fusão dos estados aconteceu no ano de 75. Sim. Politicamente e administrativamente. O Espiritismo não conseguiu acompanhar. A gente fala da política, mas dentro de nós também a coisa complica. E aí, só em 2006 que aconteceu. 2006. Eu sei, ele não sabe que eu sei. Esse guerreiro aqui, ele teve que fazer muita renúncia. Como a gente disse, ele muito sabe para que a coisa acontecesse. Hoje ele falou que ele foi encarregado pelo Dr. Bezerra de Menezes a transitar nessa unificação. Eu participei de algumas reuniões, na época não tinha muita intimidade com ele, mas eu vi, aquilo era um debate, sabe? Por que demorou para dar certo? Porque todas as vezes, numa decisão espírita, que nós colocarmos os nossos interesses à frente, não vai longe. Na nossa vida, primeiro a gente tem que ver o melhor da causa. Aí deu certo, mas foi uma guerra, uma luta. O Gerson eu não conheci, eu vi muito breve, foi o presidente do USERJ, e o Hélio fez a renúncia, e o Hélio vem aqui mais de 20 anos na nossa região. Por quê? Ele não tem família, ele não trabalha, é largado. Diz que ele vem. Não, por que ele vem, gente? Porque ele tem compromisso, ele sabe que ele não está aqui a passeio. Ele veio para cá não com passaporte, ele veio para cá de trabalho, como todos nós. Então, surgiu a oportunidade, trabalha. E a gente sabe a luta do nosso irmão. Tem muito carinho por ele. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos unidos, e depois também do outro lado. Só que do outro lado é mais fácil, não tem dores, não tem nada, né? Tá bom? Então, vou deixar que você apresente o nosso amigo, nosso irmão. Fique à vontade. Eu peço desculpas por falar sentado. Eu estou numa crise de dores aqui, mas acho que dá para me ouvir bem aí, né? Uma boa noite a todos. Muito obrigado por você veio aqui hoje. É um momento especial, que é a nossa caravana na Semana Santa, né? Já há 24 anos que nós visitamos essa região nesse trabalho de união para a unificação. É um trabalho grandioso de aprofundar os estudos, de nos comprometer com Jesus e com Allan Kardec. O trabalho que o professor Allan Kardec teve para nos presentear com essa obra é algo inigualável. Nenhum de nós conseguiríamos fazer hoje em dia o que ele fez. Dormia 4 horas por noite. Trabalhava incansavelmente. Desencarnou trabalhando.
entregando um pacote de livros, caiu sobre o balcão. Então, para hoje, a gente perceber pessoas que se dizem espíritas e não conhecem a obra do professor Allan Kardec é muito complicado. Então, nós sempre escolhemos a dedo os convidados a falar nas caravanas, que são 8 no total, para várias regiões do estado, nessa época do ano para cá. Mas tem outras regiões, vai para a região dos lagos, vai para o sul, o centro-sul fluminense e também o sul fluminense, e temos sempre esse cuidado de escolher pessoas que são compromissadas, porque tem que ter compromisso. Não adianta dizer-se espírita, tem que ser espírita, tem que sentir-se espírita e tem que testemunhar a fé que a gente embala. Então, o convidado de hoje, Pedro Camilo, eu conheço há mais de 30 anos. É um jovem compromissado com a doutrina espírita. Ele não fala aquilo que ele acha, ele fala aquilo que ele estuda. Então, ele tem um conhecimento, ele estudou. E o assunto que nos trouxe nesse ano tem muito a ver com a responsabilidade nossa como espírita, em particular, quando o assunto é mediunidade com Jesus. Então, ele está nos trazendo um exemplo vivo da Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, ele vai nos trazer, estou fazendo um passeio pelos exemplos, pelo trabalho, é algo muito interessante. E como ele mesmo falou, hoje de tarde lá em Madalena, estamos fazendo uma minissérie, é isso o nome? É uma minissérie, que agora está tão em moda, né? Tem aqueles irmãos lá da Coreia que fazem minissérie, né? Aqui a minissérie é baiana, né? Então nós temos aqui o nosso baiano, que veio com tanto carinho, lá com os seus afazeres, e veio para dividir o seu conhecimento. Então vai ficar um ganchinho para amanhã de manhã você ir em Bom Jardim. Se a gente veio de Niterói para cá e vamos visitar todas as cidades, por que você não vai? Ele veio de Salvador para cá, né? Então, por que você não vai deixar os seus afazeres de amanhã de manhã e vai nos acompanhar? Bom Jardim merece a sua visita. Lá é 11 horas. A caravana vai sair do ônibus 9h30, todo mundo dentro do ônibus da caravana. É para a gente chegar cedo lá. E 11 horas lá, depois 3 da tarde em Duas Barras e 7 aqui em Cantagalo, aqui do lado, né? Então vai ser uma oportunidade muito boa de você fazer uma jornada de estudos. E eu não sei quando que a caravana vai trazer Pedro Camilo de volta aqui, não. Depois você dá uma olhadinha lá no Google, ele tem um caminhão e meio de palestras. O menino é estudioso, né? E tem uma verve no falar, o garoto fala legal. É filho de Dona Ivone, então você vai gostar muito do nosso Pedro. Se eu fosse você, não perdia, não. E no domingo de manhã, é 10 horas, né? 10 horas, lá em Santa Rita da Floresta. É o nosso último compromisso. É um esforço concentrado? É. Mas todos nós merecemos. Essa região merece esse trabalho. Daí que, enquanto nós tivermos saúde, nós estaremos realizando esse trabalho, porque todos nós merecemos conhecer o Espiritismo e levar a sério o seu estudo. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o nosso Pedro Camilo. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco. E muito boa noite. Boa noite. Mais ou menos. Os desencarnados falaram mais alto. Boa noite, gente. Isso, estamos aqui com a mesma disposição de hoje de manhã, quando saímos de Niterói, não é? Justamente. Só que não. Estamos sim, precisamos estar. Cansa, tem dificuldade, mas a gente vai, né? Porque a comida é boa.
A comida compensa. É alegria, gente. Garoto. É alegria estar de volta ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro. Embora pela primeira vez na região, pela primeira vez aqui no Centro Espírita Paiva Júnior, é isso? Eu não posso errar, eu, às vezes tic-teco não dialogam. E é uma alegria muito grande darmos continuidade à nossa minissérie de palestras, porque quem estava lá em Santa Maria Madalena, justamente, há de lembrar que eu disse que o desafio é fazermos 6 palestras sobre o tema, mas com recortes diferentes, né? Porque dizemos na academia, você precisa fazer recortes no tema para poder fazer as abordagens devidas. Então nós começamos lá, e aí eu disse, bom, vai ser uma série, mas cada uma pode ser entendida de per si, não há problema nenhum, não há nenhum problema nesse sentido. Agora, quem puder, apareça amanhã de manhã, onde? Bom Jardim. De tarde. 2 Barras. À noite. Canta Galo. E no domingo de manhã. Santa Rita da Floresta. Está todo mundo já com o roteiro decorado. Vamos então dar sequência à nossa minissérie, falando de mediunidade com Jesus, neste capítulo sobre conhecimento da mediunidade. E eu dizia hoje à tarde que a nossa opção pela abordagem desse tema, mediunidade com Jesus, será abordar a mesma opção que Kardec faz em o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec opta por partir das lições morais atribuídas a Jesus, e aí vai construindo a pouco e pouco as suas argumentações, dialogando com os espíritos, aqueles tantos capítulos que conhecemos lá do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1860 aí. Quem estava lá de tarde não pode não lembrar, senão não vai ter bônus hora, tá? E que teve como primeiro título, qual era o primeiro título do livro? A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer mais perguntinhas hoje também, agora de tarde e amanhã nos outros dias, tá? Para testar o conhecimento de vocês. E quem acertar, eu faço a transferência por Pix de bônus horas. Tá? Diretamente na conta de vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falamos mais cedo sobre a importância de o médium conhecer a verdade sobre si mesmo e também de conhecer a verdade sobre a sua condição de médium. Vamos agora falar um pouco sobre conhecer a verdade sobre a mediunidade. E eu começo exatamente pelo fim da palestra de hoje à tarde, dando a palavra à médium, hoje já espírito no mundo espiritual, Ivone Pereira, lá no livro A Luz do Consolador, uma coletânea de textos que ela escrevia para a revista Reformador, um mensário da Federação Espírita Brasileira, com o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a um espírito amigo que sempre acompanhava. Falaremos sobre ele. Ela diz: ser médium não é apenas receber espíritos, ou ver espíritos, ou ouvir espíritos, ou psicografar sob a influência dos espíritos, dentre outras possibilidades. Os obsidiados também o recebem e frequentemente assim dominados, se curvam à prática de crimes tais como suicídio, homicídio, alcoolismo, roubo, adultério, etc. O que é que ela quer dizer aqui? Que não é apenas produzir fenômenos que tornam o indivíduo médium. Até porque obsidiados, embora no transe da obsessão ou no auge, durante o processo obsessivo, possam ter um afloramento mediúnico, por meio do qual os espíritos os acessam de forma mais direta e provocam prejuízos mais efetivos, é muito comum que depois de cessada a obsessão, aquele afloramento recrudesça e o indivíduo volte ao status anterior, sem a manifestação ostensiva de faculdade mediúnica. Então, há, portanto, manifestações episódicas de mediunidade em processos obsessivos, o que não garante que o indivíduo necessariamente, depois de cessada a obsessão, continuará atuando ou sendo médium ostensivo. Muito comum, inclusive, acontecer o contrário, deixa de ser. Daí porque a própria Ivone, inclusive, em algumas passagens, recomenda que alguém que sofra processo obsessivo de forma persistente não seja introduzida ao desenvolvimento da mediunidade.
Exatamente porque a gente não sabe o que é que fica depois que a obsessão sai. Também porque, em diversos processos obsessivos, o indivíduo está comprometido na sua capacidade de avaliação, de percepção, e isso naturalmente traz prejuízos para a interação mediúnica. É isso aí, não sei o que é, mas é. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E para se compenetrar de tal responsabilidade, será necessário conhecer, que é do que estamos falando, as leis mecânicas, as leis morais e as leis espirituais em que a mediunidade se firma e enobrece, a fim de elevá-la à missão, de transformá-la em uma missão. E Ivone, portanto, destaca aí a importância de conhecer as leis da mediunidade, as leis mecânicas, aquelas que vão nos ajudar a entender como é que a mediunidade funciona, como é que funciona isso, quais são os mecanismos por meio dos quais os espíritos se comunicam com os indivíduos, que nós os sentimos, os entendemos e os traduzimos. Quais são as leis que governam este processo? É preciso estudar para aprender. As leis morais, e por que também não dizer as implicações éticas da prática da mediunidade? As leis espirituais que também regem os fenômenos. Como é que tudo isso acontece? Daí a importância de estarmos sempre estudando. E aqui eu preciso dizer o seguinte: é muito comum que os discursos sobre isso falem, o médium tem que estudar, o médium tem que, mas não só os médiuns. Também aqueles que lidam com os médiuns, dialogadores, assistentes de reunião, dirigentes de reunião, têm também a responsabilidade de estudar. E não só aqueles que lidam diretamente com a mediunidade, nas chamadas salas ou reuniões mediúnicas, como também todos aqueles que indiretamente lidamos com a mediunidade. Indiretamente como, Pedro? Quando tomamos nas mãos um livro mediúnico ou atribuído à autoria espiritual, nós lidamos com mediunidade. E precisamos entender de que se trata aquele conteúdo para lermos com os olhos, com um olhar atento, percussiente, ou seja, que vai para os detalhes, que vai entender as questões que estão ali. Sobretudo para fixar, primeiro, que o fato de ser uma obra mediúnica não significa que é uma verdade absoluta, que é algo que ainda baila no nosso imaginário. A gente ainda trata a mediunidade como se fosse uma coisa assim, especial, transcendental, para poucos, para os eleitos. Quando não é, mediunidade é algo que tem que ser visto e tratado com naturalidade. Mas nós ainda temos mediunidade. Quer ver? Se tivesse sido dito que no dia de hoje aqui na palestra teríamos manifestações mediúnicas ostensivas em público, a sala estava assim, ó. Não é verdade? E está acontecendo da forma mais natural possível. Sem necessidade de alarme. Quer ver se dissesse assim, olha, vai ter pintura mediúnica. Ah, meu irmão, tem gente pendurada na janela, né, plantando bananeira. Vai ter cura mediúnica. Então, como dizem os mineiros, nó. Né? E aí é que a gente ia ver porque as pessoas, os fenômenos, né, chamam a atenção, a gente... E tem gente que está diante do médium ali como se estivesse diante de um semideus, de um Hércules encarnado. Quando, na verdade, o estudo da doutrina, o estudo que o livro dos médiuns, por exemplo, nos proporciona, nos leva exatamente no sentido oposto, de entender que médiuns são pessoas. Médium é gente, dizíamos isso mais cedo. Gente com toda a condição que gente tem. Com todos os poréns, com todos os senões, com todas as vírgulas, os pontos e vírgulas, enfim, com todas as ausências de acento, de pontuação. Enfim, somos pessoas, médios são pessoas como quaisquer outras. O estudo, portanto, nos ajuda a entender isso.
A entender, por exemplo, que o médium, como pessoa, erra e vai errar. E às vezes a gente lida com um médium, ou até com um dirigente, com um palestrante, com um expositor, com qualquer pessoa dessas que tem um papel mais de destaque, como se esta pessoa tivesse o dever de ser perfeita. Qualquer? Quem tem o dever de ser perfeito? Né? Se fôssemos esperar a perfeição para qualquer trabalho, estava tudo vazio. Porque não somos. E não temos como ser nesse contexto, nas contingências evolutivas em que nos encontramos. Na verdade, somos sempre pessoas, seres humanos, indivíduos que precisam aceitar a sua falibilidade, as suas limitações. O conhecimento nos ajuda a entender isso. Como nos ajuda a entender também que aquilo que os espíritos veiculam, ou melhor, eles não veiculam, são os médiuns que são veículos, mas aquilo que os espíritos desejam transmitir, nem sempre nos chega de forma límpida. Aliás, quase nunca nos chega de forma límpida. Gente, pense na dificuldade que é. Na dificuldade que é. Vou dar um exemplo aqui. Talvez tenhamos aqui 50, 60 pessoas no salão. Eu estou falando A, mas tenho certeza que muita gente está ouvindo B, C, D, E, ok? Lacan, psicanalista, diz assim, que podemos até saber o que falamos, mas não sabemos o que o outro escuta. Uma coisa, assim, a gente até acha que sabe o que está dizendo. No fundo, a gente pensa uma coisa, quer dizer outra, e muitas vezes diz uma terceira. E uma quarta, quinta, sexta, uma enésima é ouvida pelas pessoas. E isso eu estou falando, aqui todos estamos na mesma dimensão. Eu estou usando o microfone que amplifica a minha voz. Todas as pessoas têm acesso direto à minha voz. Mas cada uma registrará a mensagem conforme as suas peculiaridades. E cada coisa que eu falo vai despertando em cada um de vocês outras conexões, outras ideias. Porque recebe o eco, faz eco nas experiências, nos conhecimentos que vocês têm. Agora imagina isso com os espíritos. O espírito lá pensa uma coisa e vai se aproximar de um médium para transmitir. Olha, por melhor que seja a capacidade de captação do médium, o filtro, a filtragem mediúnica, está ali sempre ele como anteparo entre o que o espírito quer dizer e o que vai ser dito. É sempre pelo arcabouço cognitivo emocional do médium que passa a mensagem. E nesse trânsito da mensagem, ela se perde. Aquela brincadeira do telefone sem fio, lembra? Nesse livro, Diversidade dos Carismas, que é um dos que eu reputo mais importantes sobre mediunidade, eu lhes diria tranquilamente, sem medo de errar, e é o meu sentir, depois do Livro dos Médiuns, para mim é um dos livros mais importantes sobre mediunidade que se produziu em matéria de espiritismo. Segundo o Livro dos Médiuns, eu chamaria tranquilamente. Ele foi modesto e não chamou. Hermínio fala, dá uma imagem daquela frase, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E ele aí diz que foi feito um exercício de traduzir essa frase por diversos idiomas, do inglês para até voltar para o inglês. Trabalho de tradução. Que nesse percurso, o ser ou não ser, eis a questão, voltou da seguinte forma. É ou não é? É isso. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que não. Agora imagine essa transmissão das ideias que sai do espírito, que precisa ser transmitida para o médium, num processo que é delicado. Eu não vou me deter nele aqui porque passaria a noite toda falando sobre isso, sobre a semiótica da comunicação mediúnica. Passa pelo médium, pelo cérebro do médium. E ali o espírito vai tentar formar as imagens e as ideias que melhor se aproximem do que ele deseja dizer. O médium, então, capta, nem sempre com a finalidade necessária. E entre o que ele ouve ou registra, vamos dizer registra, porque nem sempre é a escuta, não é a audição, propriamente dito. Entre o que ele registra, o que ele entende e o que ele transmite, olha os ruídos. Ok? Agora, posso acrescentar mais um problema?
nessa questão? Sim. Antes disso, antes de o Espírito transmitir, existe o processo de compreensão no próprio Espírito, que depende do grau evolutivo dele. Sabe por quê, gente? Porque se médium é gente, Espírito também é. Ok? Espírito também é gente. Não é o fato de ser Espírito que faz com que o Espírito saiba tudo. Não sabe, ao contrário, a gente continua sendo o que a gente é. Ok? A possibilidade é, bom, o corpo limita algumas potencialidades minhas. Fora do corpo eu posso reassumi-las, ok? Mas nunca serei mais do que sou pelo simples fato de ter morrido. De meu corpo ter morrido e eu continuar lá como espírito. Os espíritos também são limitados. Também são limitados. E olha que interessante. Imagine que 4 espíritos estejam diante de uma casa quadrada, paredes retas, e cada um esteja do lado de uma face da casa. E essa casa tenha as 4 paredes pintadas de cores diferentes: azul, verde, vermelho, amarelo. Se eu pergunto ao espírito da direita qual é a cor da casa, ele responde o quê? Azul. O outro vai dizer que é verde, o outro vai dizer que é vermelho, o outro vai dizer que é amarelo. Aí você pergunta quem está certo, quem está errado. Está todo mundo certo, todo mundo errado. Ok. Eles deveriam dizer, a parede, a parte da casa que vejo é de tal cor. Porque a casa é azul, mas não só azul. É vermelha, mas não só vermelha. Ou seja, cada um vê do seu ângulo de observação e julga conforme a sua capacidade de percepção. O mesmo acontece com os espíritos. Os espíritos também têm limitações e possibilidades. E às vezes falam de coisas que não compreendem. Porque falta, por vezes, linguagem, arcabouço linguístico para descrever. Se falta a eles, imagina a gente. Então, nesse percurso, gente, olha quanta coisa se pode perder. Daí, por querer entender esses meandros, esses detalhes, é importante para não pedirmos da mediunidade mais do que ela possa oferecer. Mais do que ela possa dar. Vou trazer um outro exemplo de que eu gosto muito. Imagine que tenhamos aqui alguns médiuns, videntes, todos videntes. Ok? E aí um é católico, o outro é protestante, o outro é do candomblé, o outro é espírita. Coloquei 4 só para não complicar demais. Aí os 4 começam a ver um foco de luz aqui atrás de ele. Um foco de luz. Vamos lá. O médium católico vai dizer que está vendo o quê? Um santo ou um santo. O médium protestante vai dizer que está vendo o quê? O Espírito Santo. Entra na minha, o Espírito Santo. O médium espírita vai dizer que está vendo o quê? Um benfeitor. Um espírito de luz, um benfeitor. E no candomblé vai dizer que está vendo o quê? Um orixá, que é a referência. Ok? Se fossem vários espíritas, poderiam dizer, estou vendo. Aí cada um vai tentar materializar, às vezes, o espírito de sua preferência. Ok? Se fosse do candomblé, o orixá de sua preferência. No entanto, não é nada disso. É um espírito embusteiro simulando uma luz aparente para poder impressionar. Percebeu, gente? O que é a diferença entre percepção e realidade? A gente, às vezes, se confunde, inclusive, no conceito. Porque se eu pergunto assim, você está vendo, primeiro, se eu perguntar se você está vendo alguma coisa, eu estou lhe induzindo. Não é? O ideal seria, como médium, alguma percepção? Pronto, aí já melhora. Alguma percepção, você já amplia. Estou vendo algo. Está vendo o quê? Veja, é um foco de luz. Qual é a forma correta de descrever o que você está vendo? Um foco de luz. Só que a gente nem sempre se prende a só descrição, a gente quer interpretar. E na interpretação a gente não tem os elementos suficientes e se erra. Aí eu já estou deduzindo que o foco de luz é, ok? E é por dedução, e não pela percepção real. Percebem como é um intricado mecanismo? Pois bem. Daí porque conhecer, estudar é importante.
E nós temos encarnados inclusive, companheiros que além de Kardec, que se debruçaram sobre este aprendizado do que é a mediunidade e cujas lições são importantes para nós e a quem precisamos fazer jus. Porque é muito comum, desculpe, é muito comum, quando falamos de mediunidade, apenas valorizarmos a vida dos médiuns e aquilo que eles produzem. E esquecemos dos companheiros que estudam mediunidade e que têm coisas válidas a nos oferecer. Um desses indivíduos é este aí, olha, Palhano Júnior, Lamartine Palhano Júnior, do Espírito Santo, já desencarnado em 2000, portanto já são 26 anos, mas que quando esteve encarnado, ele que era professor de biologia, o homem das ciências, ele desenvolveu estudos interessantíssimos e um método chamado de varredura medianímica, que ele propunha que fosse utilizado nas casas espíritas para que os grupos espíritas conseguissem ter uma percepção melhor das questões espirituais e melhor orientassem os seus atendimentos, os seus trabalhos de caridade na casa espírita. Em livros como Reuniões Mediúnicas, Passe, Obsessão, Assédio por Espíritos, que estão aqui, outros como Transe e Mediunidade, Evocando os Espíritos, o Palhano demonstra esse método que consistia numa série de procedimentos que mobilizavam o grupo a fazer, diante de um caso, de uma situação, 4 perguntas. 4 perguntas. Que perguntas são essas? Qual é o problema? Qual é a causa do problema? O que o grupo poderia fazer para ajudar? E recomendações para a pessoa que vivia o problema. Qual é o problema? Vamos repetir? Qual é a causa do problema? O que fazer para ajudar? Orientações. Orientações. E o que ele fazia? Ele montava um grupo que era treinado para isso, em que todas as percepções possíveis eram bem-vindas. Ele, antes de a pessoa ingressar no grupo, aplicava um questionário imenso, um questionário bastante interessante, em que ia tentando, a pessoa respondia e depois a análise dava a ele uma percepção de que tipo de possibilidades medianímicas o indivíduo tem. E por que eu friso medianímico? Porque existem potencialidades da própria alma que todos nós temos e que podemos manejar de forma suficientemente orientada para fazer o bem. Quer um exemplo? O desdobramento. Ele originalmente é uma faculdade anímica. Por que eu digo isso? Porque o indivíduo que pode sair do corpo pode sair sem que o espírito provoque a sua saída. Se é algo que eu posso fazer sem a intervenção de um espírito, é uma potencialidade anímica, ânima, da alma. Ok? A gente recomenda que não faça, mas que é possível, é. Certo? Então veja, se Hélio é médium vidente e o espírito se mostra a ele, é uma vidência mediúnica. Se ele vê um espírito, porque é possível ver, porque a faculdade dele lhe dá uma capacidade de percepção de ambiente, e às vezes nem o espírito se dá conta de que está sendo visto. Ou seja, não é um fenômeno provocado por ele, mas acionado pela naturalidade da capacidade, isso é um processo anímico. Ok? Então a diferença é o agente causador. Quando o espírito provoca, é um processo mediúnico. Quando pode ser despoletado pelo próprio indivíduo sem interferência externa, é anímico. Posso lhes contar uma coisa? Posso? Vocês não querem saber, não? Tudo bem. Então, continua. Eu acho, a minha percepção é uma opinião pessoal, da minha observação dos meus estudos. Quando eu vejo casos do Chico Xavier, eu vejo naqueles casos muito mais a capacidade anímica do Chico do que qualquer outra coisa. Vou lhes dar exemplos. Um belo dia, Euríclides Formiga, depois se tornou espírita, bem conhecido, chega lá para ver o Chico. Chico está lá sentado e tal. Aí daqui a pouco ele diz, formiguinha, vem cá. Aí ele diz, não deve ter outra formiga aqui. Não sou eu, né? Não é possível. Formiga, se aproxime.
Não é possível. Senhor, eu livre de formiga, venha. Aí ele já sai chorando, levanta e tal. O Chico fazia isso muito, muito, muito. E aí, e o que é que eu digo? Será que tinha um espírito fofoqueiro lá dizendo assim, Chico, fulano chegou. Chico, Beltrano chegou? Não. Ele sentia, ele captava, era algo dele, era algo anímico. Eu conheci uma senhora lá em São Paulo, não vou dizer o nome dela, não sei nem se ela ainda está encarnada. Ela ia muito frequentemente lá até a casa do Chico, até Uberaba. E ela fumava. Eu a conheci ainda fumando. Ela trabalhou com o Espartaco Bilhard lá em São Paulo. Sim. E ela dizia assim, olha, eu tinha alguma vergonha daquilo. Um belo dia, a gente estava na casa do Chico, ficou tarde, o Chico disse, pernoite aqui. Éramos eu e outra pessoa. Pernoitamos na casa do Chico. De manhã cedo ela conta que ela acordou com vontade de tomar café e fumar. Foi na cozinha, procurou fósforo e não achou. Aí ficou com vergonha de ir lá dentro, chamar o Chico para dar um fósforo para ela fumar. Ela resolveu sair, foi para a padaria, tomou o cafezinho dela, fumou e tal. Quando foi próximo de ir embora, quando o Chico foi se despedir de todo mundo, o Chico falou com um, falou com outro, falou com outro. E na hora de falar com ela, apertou a mão dela, deu aquela risadinha brejeira dele e saiu. E ela viu que ficou uma coisinha na mão dele. Na mão dela era o quê? Um fósforo. Ela me contou, não foi ninguém não. Ela botou um fósforo na mão dela. Primeiro que ele estava se exibindo, né? Eu sei que você pensou, né? Eu estava se exibindo. Segundo, aquele foi um gesto tão simbólico, dizendo assim a ela, olha minha irmã, é sua necessidade, eu não estou aqui para te julgar, você precisa, peça. Quem sou eu para te julgar? Né? A forma como você vive é como você consegue. Então, será que tinha um espírito fofoqueiro que ia dizer, ó, Chico, ela tá querendo fumar, viu? Claro que não, gente. Era percepção anímica. Era do Chico. Era a capacidade dele de captação. O Padilha, então, sondava as possibilidades. E, quando tinha casos mediúnicos diante de si, ele elaborava laudos dos casos, da seguinte forma. O grupo era treinado para, diante das informações básicas, nome, endereço, idade no máximo. As pessoas, durante um tempo, concentravam-se naquelas informações, buscavam ter percepções e registravam as percepções. Depois, ele comparava as percepções e, a partir dali, ele elaborava um plano de auxílio para as pessoas. Isso, inclusive, ele vai dizer, ajudava a que não houvesse a hegemonia de um ou dois médiuns sobre os outros, tá? Que é algo não aconselhável. E também auxiliava as pessoas a desenvolverem as suas potencialidades, ainda que parecessem pequenas. Porque, no fundo, não há nada pequeno em termos de mediunidade. É a realidade de cada um. Olha o que ele diz no livro Reuniões Mediúnicas. O controle da força mediúnica por parte dos dirigentes é muito importante, embora poucos médiuns no Brasil submetam-se ao controle científico. Mas, por condição cultural, depois por receios e inseguranças, e também porque os dirigentes não apresentam condições de treinamento científico para ditar as condições ideais de controle. Então, olha aqui, precisaria mudarmos o olhar cultural, ter menos receios e inseguranças. E aí eu só lembro de Odilon Fernandes, num livro ditado ao Carlos Bacelli, uma safra de livros que eu considero muito importantes, muito bons, né? Mediunidade e Doutrina, Mediunidade e Estudo, uma época. Depois eu tenho divergências com o Bacelli, de uma outra série de produção, mas enfim, a gente tem que dar valor ao que tem valor. E eu não tenho problema nenhum em mencionar aquilo que eu acho que é valoroso. E aí o Odilon Fernandes, numa conversa lá no livro, diz assim, que muito dos receios que temos de externar o que percebemos tem a ver com as nossas expectativas em relação à mediunidade. Ou seja, muitas vezes queremos ser validados, estar certos e ter holofotes. E o medo de estar errado ou o medo de errar nos obstaculiza. Quando o contrário, se há humildade e interesse de servir, não temos que ter medo de dizer, se tiver errada a percepção, está errado, acabou, não tem problema. Mas e se estiver certa? Ok? E se estiver certa? E ainda mais num grupo que deve ser formado por pessoas que se apoiam, que não se julgam, que se dão suporte umas às outras. Então, receios, inseguranças e a falta de preparo também dos dirigentes. Esse controle de forma nenhuma cerceia
a quem quer que seja, não inibe nem força médio algum a fazer isso ou aquilo. É o controle que vem do conhecimento. Conhecimento dos recursos que há à disposição. Prima pela espontaneidade, garantindo apenas a disciplina nos trabalhos, o que não poderia ser diferente. E prossegue. Esta frase aqui, para mim, é importantíssima. Tomando por base que o emprego da força mediúnica deve ser aproveitado ao máximo, medianímica, deve ser útil, seja para a pesquisa, para o estudo, para orientações, tratamentos e outros objetivos diversos. Toda a segurança contra o achismo, a fraude, o comportamento inadequado e anticientífico deve ser providenciada. Quando se deseja a segurança total da informação medianímica, os médiuns não devem tomar conhecimento dos pormenores de assunto da pauta. Isso aí. Ok? Esse é o ideal. As respostas devem ser coerentes com as informações do prontuário ou protocolo. Sem ser contra a atividade dos médiuns receitistas, o serviço terá muito mais segurança se o nome do paciente for apresentado a pelo menos 3 médiuns. Para quê? Para que haja a formação, inclusive, de uma corrente mediúnica, um vínculo importante e as diferentes percepções. Assim deve-se proceder com qualquer assunto. Poderia passar eu aqui a noite toda falando desse método, mas a minha proposta é só noticiar. Como é importante nós conhecermos diversidade. Tá? E importante dizer o seguinte: o que eu estou falando não é de uma forma certa de fazer, mas apenas de uma forma certa. De uma das muitas formas certas. Por quê? Porque cada grupo, sendo um grupo e tendo seu conjunto de experiências, terá uma forma de viver a mediunidade que é adequada, ok. E aquilo que a gente traz pode ou não se ajustar à proposta de trabalho que os grupos fazem. Então convém apenas o que? Refletir e assimilar de tudo, o que é que diz o Evangelho? Retente o que for bom. E poderemos dizer, aquilo que se adequa, aquilo que se aplica. Mas conhecer é fundamental, é muito importante. A importância de conhecer e estudar a vida dos médiuns também deve ser destacada. Por quê, Pedro? Pelo seguinte, Kardec apresenta em O Livro dos Médiuns uma teoria geral da mediunidade. Com um detalhe, para chegar àquele conhecimento, ele precisou observar os médiuns. Porque não existem duas coisas distintas. Aqui está o médium, aqui está a mediunidade. Não. Só é possível observar a mediunidade, compreendê-la, através de quem? Dos médiuns. Daí porque, inclusive, ele não chama de livro da mediunidade, mas livro dos médiuns. Eu não tenho como estudar mediunidade sem ser lidando com médiuns e observando os médiuns. E olha que ele conseguiu uma coisa que eu considero extraordinária. Em tão pouco tempo, Kardec toma contato com os fenômenos em março de 1855, e em janeiro de 1861, me corrija se eu estiver errado, sai o Livro dos Médiuns, 4 anos e pouquinho, 3 anos e pouquinho, 4 anos e pouquinho, 4 anos e 10 meses depois. E para mim ainda é um livro imbatível. Para mim, quem quiser que pense o contrário, mas eu ainda tenho o Livro dos Médiuns como livro de cabeceira. Para mim ainda é imbatível. Kardec consegue algo espetacular. Naquele pouco tempo, observando os médiuns que tinha diante de si, ele consegue deduzir leis gerais da mediunidade que a gente ainda hoje não compreende. E vem aí uma turma dizendo que está ultrapassada. Qual o quê? Com todo respeito. Não sabe de nada. Eu não trato o que Kardec escreveu como se fosse uma Bíblia. Não é disso que se trata. Não trato. É a palavra sagrada, amém. Não é disso. Mas, nesses tantos anos, Hélio disse que já me conhece há quase 30 anos. Gente, eu tenho 44, viu? Para que fique claro. Eu tenho 4.4. Para que fique claro. Ele está afirmando isso desde cedo. E eu estou com minha carteira aqui de motorista adulterado, de monstrorista, para comprovar, tá? Mas nesses 31 anos de espiritismo, 31 anos, desde 95 que eu estou no movimento espírita, eu ainda não conheci nada que me desse respostas mais completas do que o Livro dos Médiuns. Isso aí. Eu encontro uma literatura complementar muito boa também, como Borington, que é citado por Hermínio, como o próprio Hermínio Miranda, mas para mim Kardec ainda é referência. Não é porque eu elegi Kardec como algo sagrado, é porque
a minha razão me diz que é assim. Eu consigo entender que é assim, embora ainda não tenha aprendido tudo o que ele diz em O Livro dos Médiuns, ok? Justamente. E a gente precisa primeiro aprender o que está lá para depois pensar em superar. Com todo respeito a quem pensa diferente. Mas é assim que pensa Pedro Camilo, quem sou eu? Então veja, a teoria da mediunidade é alcançada assim. Porque Kardec entendeu que o médium, ele não é só intermediário dos espíritos. Ele é intermediário também da própria mediunidade. Observar médiuns nos permite entender a mediunidade. Em Diversidade dos Carismas, Hermínio faz isso. Ele parte da experiência de uma médium Regina, um pseudônimo, uma médium com faculdades também bem complexas, como a de Ivone Pereira, e ali ele vai construindo uma teoria e uma prática interessantíssimas. Como o Paiano fez, como outros tantos estudiosos fizeram, que nós temos que valorizar, Ernesto Bozano, Gabriel Delane, Alexander Aksakoff, dentre outros, de quem a gente não fala. E nós precisamos lembrar também, ser justos com essas pessoas que deram contributos importantes. E é nesse sentido que, ao observar médiuns, que coisa curiosa, apesar de haver as leis gerais, cada médium será médium à sua maneira. Cada médium será médium de uma forma. Por quê? Porque os médiuns passam por um processo de individualização e singularização da mediunidade. Tem um livro chamado É Quase Amanhã, psicografado por Gilberto Campista Guarino, que se afastou do movimento, mas os livros que são bons têm que ser lembrados. Em que ele, o irmão X, que escreve através dele, entrevista a Ivone Pereira. O título do capítulo é Uma Entrevista Singular. E lá pelas tantas da entrevista, a Ivone Pereira diz ao irmão X: faculdade mediúnica é feita impressão digital. Cada uma é uma e nenhuma se repete. Da mesma forma que cada um é um, e ninguém é igual a ninguém, embora haja pontos de contato, de semelhança, cada um também será médium à sua maneira. Daí porque nesse livrinho aqui, que eu devo falar amanhã, tal pessoa, tal médium, a gente afirma isso com categoria, a partir de Hermínio, de Ivone e de outros tantos, que aquilo que o indivíduo é enquanto pessoa será determinante para o que ele será enquanto médium. Não existe ser médium sem antes ser pessoa, ser indivíduo. E aquilo que nós somos como pessoa nos define, nos determina, nos condiciona na prática mediúnica. Então a mediunidade se singulariza. E olhar cada médium como uma realidade é importante para que eu entenda as singularidades e trate cada um dentro das suas especificidades, das suas questões muito particulares. E aí eu tenho que trazer, eu não tenho como fugir, o exemplo de Ivone Pereira. Essa foto, gente, deixa eu deixar vocês com inveja, porque eu sou desses, né? Essa foto, eu tenho a original dessa foto, tá? Ixi. Essa foto, a nitidez, inclusive, vem por isso. Eu tenho a original dela. Essa foto tem uma dedicatória no verso, escrita pela Ivone, datada do dia 12/12 de 1912. Eita! Faltando 12 dias para completar 12 anos. Dá para jogar no bicho. É? Vai que dá. Então, veja. E ali ela dedica a tia chamada Belinha. Ela até erra, ela escreve Beinha, mas é Belinha. Depois eu fui confirmar com a sobrinha dela, a tia Belinha. A Ivone Pereira, essa médium fluminense, nascida no dia 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaquejo, na vila de Santa Teresa de Valença, hoje cidade Rio das Flores, desencarnada em 9 de março de 1984, no Rio de Janeiro, no dia em que foi levada para a colocação de um marca-passo no hospital. E ela, com a tranquilidade com que a gente está se conversando aqui agora, disse para a família: nem me leve, que o doutor Bezerra já disse que de hoje eu não passo. Qualquer um de nós afrontaria a morte com essa tranquilidade, né? Só que não. E de fato, daquele dia ela não passou, desencarnou no 9 de março de 1984. Ivone, que ultrapassou, que atravessou uma vida toda ela de muitas dificuldades, de muitos problemas, de muitos enfrentamentos, encontrou na mediunidade o porto seguro em que ancorou a sua existência e transformou o contato com os espíritos e a vivência da mediunidade em algo que lhe garantiu a possibilidade de ressignificar as próprias emoções,
as próprias experiências, as frustrações do passado e do presente, dando, portanto, norte para os seus dias aqui na Terra. Ela que se reconhecia como um espírito suicida reencarnado, que trazia muita culpa em função disso, encontrou no trabalho do bem, através da mediunidade, a forma de ir reelaborando os seus conteúdos íntimos e dando um colorido diferente à sua encarnação. No exemplo de Ivone Pereira, no trato com a mediunidade, com aquilo que ela viveu e aprendeu com a mediunidade, nós vamos reconhecer primeiro a seriedade e a lucidez com que ela lidava com a mediunidade. Lá no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, no livrinho azul, em uma das entrevistas, Danilo Carvalho de Vilela, do movimento espírita, muito respeitado, Cruzados Militares. da Cruzados Militares e também da Sociedade Lores, lá da editora, Danilo pergunta a ela como os demais frequentadores do centro espírita devem tratar os médios para realmente os ajudar. E ela responde da seguinte forma: como tratam os demais companheiros, fraternalmente, sem distinções. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiuns. O médium é um ser no bem como outro qualquer. E como intermediário invisível à Terra, está cumprindo o seu dever como os demais adeptos cumprem o deles. E acrescenta, precisa-se o médium de caridade e orações que lhe deem forças para o mandato que deverá desempenhar. Nada de elogios, de tapete vermelho, de palavras excessivas, não, caridade, orações de acolhimento, de suporte, de uma palavra firme no momento em que perceber que está caindo, para que não caia de vez. Né? É disso que os médiuns precisamos. De pessoas verdadeiras ao lado, verdadeiramente amigas. Não para jogar confetes, mas para saber dizer, olha, foi bom, viu? Mas também quando não for dizer, rapaz, repense. Precisamos os médiuns disso. Lembremos de que o próprio mestre disse aos seus apóstolos: assim também vós, depois de haver desfeito quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É por isso que eu penso, eu digo e sinto que caridade é sempre aquilo que eu faço além do que devo. Quando fazemos apenas o que devemos, somos servos inúteis. Mas quando fazemos além do dever, aí sim, nós estamos fazendo de fato caridade. Ainda que a pessoa que recebe sinta como caridade, para nós, se é no limite do dever, não tem nada demais. A gente não faz nem o que deve. Às vezes a gente não faz nem o que pode, que dirá o que deve, muito menos o além do que deve. Junto com a seriedade com que lidar com a mediunidade, as características singulares da mediunidade de Ivone. Ivone tinha a mediunidade de vidência, de audiência, de desdobramento, de premonição. O que mais? Receituário. Receituário. Aliás, ela falava chateada que o movimento espírita havia abandonado a mediunidade recetista. Especialmente em função do contexto social do Brasil, de pessoas muito pobres, que tinham pouco acesso a médico, atendimento de saúde. Médium recetista, médium de cura, médium de psicofonia, de psicografia, médium de audiência, médium olfativa, um conceito que o Carlos Bernardo Loureiro da Bahia lança, sentia cheiros associados à presença dos espíritos. O Valdeir Bezerra, num livro chamado Complexidade da Prática Mediúnica, lançado pela FEB em 2014, vai classificá-la como um complexo mediúnico. Um médium em quem se reúnem características mediúnicas com tal força e tal presença que o distingue dos demais no corpo de medianeiros. E a Ivone era assim. Ela tinha uma diversidade de mediunidade, que se manifesta desde muito cedo. Desde muito cedo. Ela vive o fenômeno anímico de morte aparente com 29 dias de nascida. Com 4, 5 anos de idade, passa a ver e ouvir os espíritos. Aos 8, registra um primeiro desdobramento numa igreja, na verdade, um desdobramento que se dá diante de uma imagem de um santo, que ela muito admirava. E os fenômenos vão se sucedendo com o tempo.
Aos 11, 12 anos, começa a participar de suas primeiras reuniões mediúnicas, e ali trava contato com o Dr. Bezerra de Menezes, e daí para frente, uma série de eventos vão se dando, que vão levando ela até Lavras, interior de Minas, 1926, onde ela vive, nos 6 anos ali passados, segundo ela própria diz, os mais fecundos anos de prática mediúnica de sua existência. Consolida aquele conjunto de faculdades mediúnicas que ela começa a operacionalizar para o bem. E olha que interessante, somente na década de 50, próxima dos 55 anos, ou seja, já em idade bastante avançada para a época, que hoje uma mulher de 50 anos é uma jovem moçoila casadoira, né? É uma jovem moçoila casadoira. Só aos quase 55 anos publica o seu primeiro livro. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica procurando um propósito na vida e acha que nada de especial vai acontecer. A gente nunca sabe, né? Aos 54 anos, o primeiro livro. E daí, a partir daí, é que ela se torna conhecida, esse projeto, no movimento espírita, tendo ao seu lado uma gama de espíritos que trabalhavam com ela e operacionalizavam as tarefas mediúnicas. Dentre eles, Camilo Castelo Branco, esse bigodudo que aparece aí, olha lá ele. Sim. Seus bigodes fartos. Sim, conheço ele. Escritor português, autor de obras como Amor de Perdição, Amor de Salvação, dentre outros, que comete suicídio em 1890, dando um tiro na própria cabeça, e que anos depois vem para, através dela, falar sobre a sua história, numa obra que ainda hoje faz pessoas torcerem a boca, falarem um monte de bobagem, que é o livro Memória de um Suicida. E a Ivone, o livro e o Espírito são acusados de coisas terríveis, porque as pessoas não entendem que existem questões, formas, que também são datadas, tem a ver com a época. Eu não posso exigir que um espírito do século XIX, escrevendo no início do século XX, tenha um estilo e um tipo de percepção psicológica que uma pessoa do século XXI tem, pelo amor de Deus. É um anacronismo, me permitam dizer com essas palavras, é de uma ignorância retumbante. Mas as pessoas pensam, as pessoas dizem, e as pessoas têm o direito de falar, de dizer, e que, enfim, é isso aí. Né? Então, o livro que ainda hoje é um livro portentoso, que muita gente tem medo, porque é grande, né? E os relatos do início são um pouquinho pesados mesmo, ela carrega na tinta. Né? Eles carregam na tinta. Na época se acreditava o quê? Uma das formas de educar é ter medo. Então vamos lá, vamos carregar. Aí eu digo assim, para quem é mais impressionável, pule a primeira parte, a segunda, que descreve lá os sofrimentos, e vá para adiante, porque o livro, gente, ele é maravilhoso. Tem informações impressionantes. Camilo Castelo Branco escreveu através dela não só Memória de um Suicida, mas Nas Telas do Infinito, uma novela de um livro, é uma novela desse livro que ele divide com Bezerra de Menezes. Leon Denis, Memória de um Suicida tem dupla autoria espiritual. O Camilo traz as histórias e o Leon Denis o conteúdo doutrinário. Por que, seu Hélio? Porque o Camilo Castelo Branco, apesar de ser um espírito, não era espírita. Justo. E nem só não era espírita, como não tinha conhecimento suficiente para abordar as questões importantes que o livro trazia. Quem é que aparece, então, para fazer as costuras doutrinárias? Leon Denis. Toda a doutrina espírita ali expressa é obra de Leon Denis. Um outro espírito, Chopin. Frédéric François Chopin. Frederico Francisco, a quem ela homenageou com o nome do pseudônimo que ela assinava os textos dela. Chopin aparece para ela pela primeira vez na década de 30. 20 e poucos anos depois, reaparece para ela e se tornam amigos, uma amizade assim muito estreita. Algo estranho, viu? Que ela diz que era algo estranho. Tem uma carta dela, Jo Alves, que ela diz assim, olha, tudo que diz respeito a Chopin me impressiona. E eu não consigo ler as biografias dele, ele me pediu para não ler. E eu tenho assim, só pessoalmente para eu lhe contar. Por carta não era possível dizer, só pessoalmente para lhe contar. Ela conta que Chopin aparecia para ela por vezes e antes de aparecer trazia um cheiro de violeta. Mas era um cheiro de violeta diferente. O Charles também era para um cheiro de violeta, mas a flor da violeta em si.
E ela dizia que parecia ser um cheiro de terra molhada. E ele diz assim, não é terra molhada. É o cheiro da folha da violeta molhada em dia de chuva. Vai ser sensível assim longe. É coisa de artista. Aquela fotinha que eu botei de tarde lá, quem viu, eu lá no Père Lachaise. Naquele dia, eu estava, à época, com a mãe de minhas filhas, né? Hoje estamos separados, éramos namorados. Era nosso último dia em Paris, 2010. Último dia em Paris. Aí eu queria ir no Père Lachaise para ver o túmulo, pelo menos o túmulo de Kardec. Vamos pelo menos ver o túmulo. Aí ela dizia, pra quê? Só tem um monte de pedra lá. Os espíritos não estão mais lá, mas eu quero. Eu vou. Aí chegamos. Né? Tem uma entrada ao fundo em que você desce e tem uma entrada na parte da frente que você sobe. Justamente. E aí tem uma entrada que dá para uma estação do metrô e outra que está na ponta. Eu errei a entrada, saí dessa do metrô, fui lá para a ponta, fui ver o mapa, não tinha negócio de internet, essas coisas. Fui ver o mapa, aí localizei o túmulo de Kardec. Disse, vou subir aqui reto, lá em cima eu dobro à esquerda. Aí fui, ela chateada. E eu subindo. Teve uma hora que eu cheguei assim. Quem conhece o cemitério? Eu parei assim mesmo, ela está de prova. Eu parei, olhei para o lado e disse, eu tenho que entrar aqui. Mas para que entrar aí? Um monte de pedra? Não serve nada. Eu vou entrar. Entrei. Fui desbandeirado. Aí cheguei num túmulo assim à esquerda, olhei, tinha umas flores assim, olhei, não me disse nada. Mas quando eu olho para o túmulo da frente, era o túmulo de Chopin. Eita! E aí eu senti uma emoção, um envolvimento, né? Enfim. E aí, o Chopin, era tão intensa, tão visceral a relação entre eles, que ela conta que ele uma vez apareceu para ela e rememorou a época da tuberculose. Ele morreu tuberculoso, a ponto de expectorar e ter hemoptises, vomitar sangue diante dela no quarto, num fenômeno de materialização. Também Eurípides Barçanufo, pouco falado, pouco lembrado. Na época de Lavras, o Eurípides aviava receitas homeopáticas através da Ivone e realizou também curas de obsidiados através da Ivone Pereira. Leon Tolstói, o autor russo de obras como Ana Karenina, Guerra e Paz, que escreveu 12 contos através da Ivone Pereira, alguns trazendo regionalismo russo, 8 reunidos no livro Ressurreição e Vida e outros 4 no livro Sublimação, em parceria com Charles, que escreve dois contos ali. E um deles, que aí eu vou também deixar de inveja para vocês, Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A única médium que escreveu livros mediúnicos de começo, meio e fim foi a Ivone, do Dr. Bezerra. A única. Ah, Pedro, mas tem lá um livro do Chico, livro de mensagens. Tem um livro do Divaldo, livro de mensagens. O Bezerra era romancista quando encarnado. Escreveu Os Carneiros de Panurge, A Casa Assombrada e outros livros. A única médium que recebeu livros mediúnicos. Ivone dizia que Bezerra era quem comandava a vida mediúnica dela, a vida dela como um todo. Dr. Bezerra dizia a ela, inclusive, olha, você tem que ler um livro espírita e um livro não espírita para não se bitolar. Não ficar alienada, em outras palavras. E essa relação visceral deles dois chamou a atenção do Chico. A Ivone morou um tempo em BH, enquanto o Chico estava em Pedro Leopoldo, e ela ia de vez em quando lá, participava das reuniões. Eu fico imaginando o seu Hélio, né? Uma reunião com Ivone e Chico atuando mediunicamente. Não, né? Não dá. Não tenho condições. Né? Não dá para mim. E aí um dia ela conta que o Chico chamou ela num canto e disse assim, olha, Ivone, vou lhe dizer uma coisa. Para que você tenha essa ligação com o Dr. Bezerra, a ponto dela te... Eu sei. A ponto dele te dar livros, e só tem uma explicação. Você foi filha dele em outra encarnação. Eita, que foi? Aí ela disse assim, Chico, não me diga isso, que eu vou ficar orgulhosa, não cumprimento mais ninguém nessa vida. Não falo com mais ninguém. Quando ela começou a receber os Das Voragens do Pecado, primeiro romance da trilogia dela, ela identifica lá o Dr. Bezerra como pai dela. E aí é que eu digo, vou matar vocês de inveja. Que as pessoas me perguntam assim, Pedro, qual é a sua relação com Ivone? Eu pesquiso Ivone desde 1999. Né? São quase 30 anos estudando, pesquisando, publicando livros, com mais 3 na mente que eu não consigo ainda parar para escrever, mas tem 3 livros sobre ela que eu quero escrever. E aí, e eu digo assim, olha, eu tenho minhas suspeitas, mas são suspeitas minhas, não interessa a ninguém.
O que me interessa, que eu posso dizer, é o meu sentimento é filial. Eu tenho ela como minha mãe. E mesmo que não seja, eu quero que seja e pronto, é problema meu. E aí eu digo para matar vocês de inveja. Porque, veja, se eu sou filho da Ivone, e a Ivone foi filha do Bezerra... Eita! Parou. Para vocês é doutor, para mim é voinho. Para mim é voinho. Acabou. Foram esses espíritos, portanto, além do Charles, que foi o espírito controle do seu trabalho, que povoaram a vida da Ivone, conduzindo a Ivone pelo conhecimento da mediunidade. E pela possibilidade de se ressignificar enquanto espírito em evolução, graças ao trabalho na mediunidade. Foi graças à mediunidade e ao conhecimento da mediunidade que a Ivone pôde deixar essa existência tendo feito mais do que devia. Ela chegou a afirmar uma vez que o único compromisso dela, mediúnico, com livros espíritas, era o Memória de um Suicida. Mas, apesar disso, outras tantas produções ela teve. Ou seja, ela sim fez caridade. Fez além do que devia. Graças à mediunidade, graças a ter se orientado seguramente no conhecimento da mediunidade e a não ter deixado como divisa de sua existência o que ela dizia. As minhas duas grandes bandeiras, Allan Kardec e Jesus. Isso aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até amanhã. Muita paz. Passou mais. Não. Passei 5. Antes de eu fazer a leitura aqui, da mensagem, eu gostaria de, por alguns minutos, devolver a palavra ao Pedro, porque ele tem uma responsabilidade espiritual muito grande. Ele dirige o Instituto La Chatre, que é uma editora de livros espíritas. Ele não aceita editar livro que diz que é espírita, que pensa que é espírita e não é espírita. Só livros doutrinários. Então, temos uma oportunidade hoje, com livros doutrinários, corretamente, e que eu gostaria que o Pedro fizesse uma pequena apresentação para nós do livro que a gente trouxe. Pronto. Eu estou brincando aqui com ele por tempo, porque são 50 minutos. Eu peguei 8 ideias, fui até... Depois a gente... Amanhã eu falo menos 5 e desconto, né? Gente, tem alguns livros que foram escritos, produzidos por mim, em torno da Ivone Pereira. O primeiro é este, Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, uma biografia sobre ela, tá? Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, entrevistas e outros textos da Ivone, publicado em 2006, esse livro. Prefácio do Afonso Soares. Nosso amigo. Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, que tem, inclusive, um texto mediúnico dela, abrindo o livro, e do Domérico de Oliveira, que foi um amigo muito querido dela. Cartas comentadas e analisadas. ABC da Prática Mediúnica, uma parceria a 6 mãos, o Espírito Gilberto, através da Rita, a Rita e eu, a Rita Foel, que é de Jundiaí, de São Paulo, e fazemos comentários e adicionamos as nossas observações àquilo que Gilberto traz. Tem um romance chamado A Fraude, um romance sobre cartas consoladoras. Eu vou falar sobre a história, um pouco da história do livro amanhã, acho que na palestra de número 5 ou 4, não sei, já não lembro. 2 livros escritos em parceria com Hermínio Miranda, Os Obsessores, Gente como a Gente, que trata de obsessão, como o nome sugere, e Tal Pessoa, Tal Médium, Influência das Qualidades Morais na Prática Mediúnica. Esses livros são livros com contribuições minhas. Há 2 livros que foram ditados pelo espírito Ivone Pereira e que nós editamos ao médium Wallace Neves, lá de Vila Velha. Encontros com Jesus, são releituras de passagens do tempo de Jesus feitas pela Ivone. Tem o prefácio do Hermínio, prefácio espiritual do Hermínio. E o Código Divino, que é a história de um atendimento de uma família que ela acompanha durante anos, lá no Espírito Santo, e que está registrada nessa obra aqui. Diversidade dos Carismas, já mencionado, para mim, um livro indispensável para quem lida com mediunidade. E do Palhano Júnior, daquele capixaba a que eu me referi, Reuniões Mediúnicas, Passe, Magnetismo Curador e Obsessão,
assédio por espíritos. Fica aí apresentadas possibilidades. Bom, feito a apresentação dos livros, eu vou ler aqui a mensagem e em seguida devolvo a palavra para o Davi para a prece. A mensagem se intitula Que Fazeis de Especial? Alma querida e boa, pergunta-me mentalmente sobre qual caminho tomar para livrar-se da tristeza profunda e infundada que me invade o ser. Respondo-te, afirmando-te com toda a firmeza de meu ser. Sai de ti e trabalha na seara do bem. Redargues a esta resposta, questionando-me por onde começar. Com o próximo mais próximo, ou seja, com aquele que elegestes para dividir as horas contigo. Adverte-me, alegando da dificuldade que sentes em estender as mãos ao que está ao teu lado. Esquecestes da bênção dos reencontros proporcionados pela reencarnação. E aí, neste verdadeiro círculo de convivência redentora, de exercermos o amor que viceja em teu coração com a facilidade que ainda não experimentastes. Dá, pois, o primeiro passo, sem nada esperar de troca. O Cristo nos deixou um verdadeiro código de normas de bem proceder. Sigamo-lo e atingiremos patamares nunca dantes imaginados. Ama, perdoa e segue. Jesus vela por nós. Maria Dolores. Pode fazer o presta. Posso fazer? Primeira frase. Vamos então à prece? Vamos agradecer. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida nessa noite e nessa casa abençoada, ouvir o teu servo trazendo informações tão importantes sobre a seriedade de um trabalho mediúnico. Abençoa a todos nós com forças, com bom ânimo, com saúde e alegria de viver. Abençoa a caravana da fraternidade na continuação dos trabalhos no dia de amanhã e no domingo. Dai-nos, Senhor Jesus, a tua bênção de paz, envolvendo-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.